eu aprendi a impor limites. Porque a partir do momento em que eu, uma mulher, na época começa a trabalhar só com homens, você tem que saber se impor. Aquela questão do assédio, do preconceito e tudo mais. Então, uma das coisas que eu mais aprendi com o jornalismo esportivo foi saber me impor. Eu recordo uma vez que teve uma transmissão de um jogo que vieram várias outras emissoras para cá. Só que nós éramos a emissora, né, oficial do campeonato. E a gente estava lá dentro do caminhão de transmissão, tudo, quando a gente viu apagar tudo. Todos os equipamentos se apagam. E aí a gente saiu para ver o que era. Simplesmente a outra emissora chegou lá, precisava conectar os equipamentos dela, tirou os nossos equipamentos da tomada. E aí quando a gente chegou e viu isso, o meu assistente começou a discutir com o cara, não, pô, cara, o que você fez isso e tal, não sei o quê. E eles começaram a discutir. E eu comecei, gente, oi, tô aqui, oi, sou a coordenadora, tem que resolver comigo. O cara da outra emissora me olhava e virava de costas. E eles não me deram espaço para falar. O que eu fiz? Eu fui lá e desliguei o equipamento dele. Quando eu desliguei o equipamento dele, ele virou para mim, você tá louca, você tá fazendo isso? Eu falei, negativo. Eu tô aqui com a minha equipe desde ontem. Montei os equipamentos desde ontem. Você chega agora e quer desligar o equipamento? Negativo, você vai procurar outra tomada. Quem é você? Eu falei, sou a coordenadora do esporte interativo. Aí ele, poxa, me desculpa. Poxa, tá, tudo bem. Eu falei, pois é, porque aqui quem vai ficar são os meus equipamentos. Você não vai colocar os seus equipamentos aqui. Meu pai sempre me levou para o estádio desde pequenininha, né? E aí ao invés de eu assistir os jogos, que na época eu não entendia muito bem o que era, meu pai me levava porque ele ia assistir e eu ia acompanhar. O que mais me chamava a atenção eram aquelas pessoas que ficavam trabalhando lá embaixo, perto dos jogadores, entendeu? Com o microfone na mão. Eu também não entendia muito o que essas pessoas faziam. Eu sabia que elas estavam ali e que no outro dia eu ia ver tudo aquilo na televisão. E aquilo me chamava muita atenção. Com o passar do tempo eu fui entendendo, eu fui conhecendo um pouco mais sobre essa profissão e aí já foi determinante. Eu quero ser jornalista esportiva, então eu vou fazer o jornalismo. E aí quando eu decidi fazer jornalismo, muita gente da minha própria família disse, nossa, jornalismo? Porque na minha família tem analista de sistemas, tem médicos, tem advogados. E uma jornalista já ficaram meio assim. E quando eu expliquei que eu queria ser jornalista por conta do jornalismo esportivo, aí foi a gota d'água, né? Nossa, minha mãe ficou um tempo sem falar comigo, mas por que isso? Jornalismo esportivo, só homem, Mas eu fui, né? Nada disso me fez desistir do meu sonho. No meu círculo de amizades, assim, eu sofro até hoje, né? Eu lembro que na faculdade, eu comecei numa faculdade, no meu primeiro dia de aula, o professor sempre pergunta, né? Seu nome, né? Quais suas pretensões? Aí todo mundo, eu quero ser repórter de TV. Eu quero ser repórter de rádio. E você, Tainá? Eu falei, eu quero ser jornalista esportiva. Aí toda a sala se virava pra mim, ficava me olhando assim, tipo, jornalista esportiva? Tá louca, né? Porque normalmente a gente costuma ver algumas pessoas, principalmente mulheres, né? Trabalhando nessa área. Mas é aquela coisa, ela trabalha ali, daqui a algum tempo ela já sai, ela já está em outro lugar, a gente não costuma, né, ver tantas pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Hoje já é diferente. Amigos meus dizendo, tu não entende nada, por que tu vai fazer jornalismo esportivo e tal? E sempre fui, sabe, guardando aquilo pra mim, mas eu nunca desisti, porque entrava por aqui, saía por aqui. Então, como eu disse, quando é amor, quando é uma paixão mesmo, a gente não tem como deixar isso de lado. E eu segui em frente, sabe, fui contra tudo e contra todos. E aí eu tô aí até hoje. Os homens que trabalham no jornalismo esportivo, eles inclusive até gostam de ter ali uma figura feminina próximo deles. Mas eu vou exemplificar, porque eu já vivi muito isso no início. A gente está numa rodada de conversas antes de um jogo, a gente está ali conversando e tal. E na hora eles vão comentar sobre um lance polêmico do jogo passado. Foi pênalti, não foi? E eu sentia que a pergunta, né, também nunca se direcionava a mim. Entendeu? Eles falavam comigo, tal, mas na hora de fazer uma pergunta mais séria, mais tática do jogo, eles não direcionavam a pergunta para mim.
E aí eu tinha que chamar a atenção e dizer, não, eu acho, né? Eu nunca, na verdade, eu nunca dizia eu acho, eu dizia assim, não, foi pênalti, não, ele não estava impedido. Porque senão eles nunca iam entender, né, que eu não estava ali para brincar, né, que não era mais como a gente diz, rostinho bonito na televisão, que eu entendia, que eu estudava, que eu estava tentando ali ganhar o meu espaço. Então, esse tipo de preconceito a gente ainda sente até hoje, né? Por mais que a gente tenha um nome, já feito um nome, né? A gente já esteja estabilizada, a gente ainda sente um pouquinho desse preconceito. E assédio é muito complicado, né? Isso parte. Acho que a mulher ela sofre com isso em todas as áreas, em todo lugar. Basta a gente sair na rua para a gente estar exposta a cantadas, e no jornalismo esportivo não é diferente. Tanto do lado profissional, né, que eu digo assédio de jogadores, dos próprios colegas de imprensa, que logo quando você chega, você já sente isso. Se você não souber se impor, você acaba cedendo algumas coisas. Mas é aquela história, eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que estar determinada, né? E seguir em frente, cabeça erguida, sabe? Críticas nós vamos sempre ter durante a nossa vida, né? O resto da nossa vida a gente vai receber críticas. Agora vai da gente como a gente vai absorvê-las, né? Eu sempre que recebi críticas, eu sabia que eu estava no início da minha carreira, no início da minha profissão, então eu precisava ouvir essas críticas, porque essas críticas fariam com que eu me tornasse uma grande profissional, né? Uma profissional em que as pessoas confiassem em mim, confiassem no meu trabalho. Eu acho que Belém sempre teve, né, referências quando se trata de jornalismo esportivo. Eu lembro da Ciane Neno, que está aí até hoje, a Helena Brito, nós tivemos a Trisha Guimarães. Eu acho que nós, e hoje eu me incluo nisso, hoje nós temos outras profissionais, como a Flávia Araújo, da Liberal, a Welida Farias, da rádio. Nós temos uma cinegrafista, né, que é uma cinegrafista da Edson Matoso, que é a Manuela Gomes também, que sempre está ali no campo. Temos as meninas que trabalham com as imagens, com as fotografias. E eu acho que a gente exerce um papel muito importante, que é justamente para fortalecer, né, a presença feminina nessa área do jornalismo, que é o jornalismo esportivo. E isso tem feito com que as mulheres ganhassem um pouco mais de credibilidade, que as pessoas confiassem mais, né, no nosso trabalho. Nossa rotina é a mesma, né, e a gente trabalha com tanto empenho quanto os homens. Siga em frente, não baixe cabeça. Se é aquilo que você quer, você segue em frente. Tem um comercial muito interessante que eu não sei de onde é, mas que mostra várias mulheres em várias situações em situações duvidosas. Por exemplo, uma mulher não sabe pilotar um avião, né, e aparece uma piloto, né, de avião. Enfim, eu acho que se você quer, se é o seu sonho, se você sente que é aquilo que você tem que fazer, você tem que ir à luta. Não pode baixar a cabeça, né, corra atrás, estude, né, foque no que você quer e tenha muita determinação. Eu acho que isso é essencial para você ser uma grande profissional em qualquer área, né, para você ganhar um destaque e ser assim, uma profissional de excelência e que as pessoas acreditem, né, e confiem em você. Então, é foco, determinação e muita luta.